Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje no Catecismo vamos meditar o parágrafo 2544, onde vai falar sobre a pobreza de coração e diz assim, ó. Jesus, ele ordena a seus discípulos que o prefiram a tudo e a todos, e lhe propõe que renunciem a todos os bens por causa dele e do Evangelho. Pouco antes da paixão, deu-lhes como exemplo a pobre viúva de Jerusalém, que em sua indigência deu tudo o que possuía para viver. E o preceito do desprendimento das riquezas é obrigatório para se entrar no reino dos céus. Aqui, nesse parágrafo, primeiro o Senhor ele vai tratar, onde a igreja vai nos ensinar, que Jesus ele já deu essa missão para os discípulos, a pobreza de coração. Aquela pessoa que não deve se prender a nada material. E aqui Jesus ele cita para os discípulos, o exemplo das viúvas. E olha o que a igreja nos ensina. A igreja católica é a igreja que não tem, aquela teologia da prosperidade. Que se nós seguimos o verdadeiro evangelho, deve ser o evangelho de anunciar, de passar por cima das dificuldades, de renúncias. E aqui o Senhor ele diz, olha, o preceito do desprendimento das riquezas é obrigatório. Não é um acordo que você faz com Jesus. É sua obrigação de cristão. E nós devemos colocar o Senhor como prioridade, a mensagem do Evangelho como prioridade da nossa vida. Porque é isso que Deus quer de cada um de nós, sabe por quê? Porque se a gente ficar olhando toda a vida, para o que a gente pode perder, por estar se entregando demais, a gente nunca vai ser de Deus de verdade. A gente nunca vai cumprir com a nossa missão. E Jesus ele quer que nós façamos diferente. Ele ensina os discípulos. Assim como a igreja vem também aqui nos ensinar através do catecismo. E nós devemos nos desprender como os discípulos fizeram. Os discípulos não podiam ter apego a lugares, a pessoas, eles tinham que ter apego à sua missão, a fazer a vontade de Deus. Não era fácil, mas o Senhor estava ali todos os momentos com ele. E essa deve ser a nossa maior força, porque nós não devemos permitir que muitas vezes o conforto material, por termos tudo, por termos tudo à nossa volta, isso nos impeça de achar que nós precisamos progredir como cristão. Não é esse o pensamento. O pensamento do mundo pode até ser esse, mas o da igreja é diferente. A igreja ela pensa como Cristo. Nós não podemos nos apegar àquilo que aqui vai ficar. São coisas materiais que se acabam, que passam na nossa vida. Se nós somos pó, e vamos passar nesse mundo, quem dirá as coisas materiais? E nós não podemos se apegar a isso. Porque nada é nosso para sempre. Mas o Evangelho que leva a salvação tanto a mim quanto àqueles que precisam da palavra é o que verdadeiramente fica na nossa alma, na nossa história até a eternidade. E aqui diz mais, olha, todos os fiéis de Cristo devem dirigir retamente seus afetos para que por causa do uso das coisas mundanas, por causa do apego às riquezas contra o espírito da pobreza evangélica, não sejam impedidos de tender à perfeição da caridade. Tem muita gente boa, tem muita gente que faz a sua parte, que partilha o que tem. Olha, se eu não me engano, é Santa Madre Teresa de Calcutá, onde ela vai dizer que quando muitos dizem que a pobreza do mundo, a pobreza material, ela vem de Deus, ela diz o contrário. Ela diz que a pobreza material não vem de Deus, vem do egoísmo humano. Tem muita gente que tem muito e está tirando daqueles que tem pouco. Eu sei que muitas vezes nós construímos com o nosso suor e a gente não quer perder. Mas nós devemos também ter a caridade no nosso coração, àquele que precisa, do nosso pouco muitas vezes, do pouco que a gente pode oferecer. Aquele pouco é o muito para aquela pessoa, pode ser o tudo para ela naquele dia. Mas tem outra coisa que é muito importante, que nós não devemos nos prender de não dar, que é a mensagem do Evangelho. Tem muita gente também que precisa da palavra, que tem sede e fome da palavra de Deus.
Então, se eu ficar presa no meu mundo, eu nunca vou conseguir transmitir a verdadeira mensagem do Evangelho. Porque aonde o Senhor foi, nós devemos ir. O Senhor foi aos pobres, aos pequenos, os excluídos, os afastados, os pecadores. São essas pessoas que precisam de Deus. E são essas pessoas que precisam da nossa missão com o Senhor. E aqui o catecismo ele vem nos dizer, nós precisamos disso. Nós precisamos seguir o que o Senhor nos propõe, assim como propôs aos discípulos naquela época. Amém.